finalzinho a gente vai falar um pouquinho de como vende livro, tá? Esqueci de fazer a gente foi recebido por algumas surpresas igualmente a vocês lá na convenção, e uma dessas foi a questão de entradas, né? Pra gente, a gente só sabia que teria a entrada principal da Mário Guimarães. E a empresa nos surpreendeu botando 2 entradas no projeto. Ou seja, o condomínio ele vai contar com a entrada principal, que é na Mário Guimarães, e outra entrada secundária, que é na Bernardino de Melo. Todas as 2 entradas com entradas de pedestres e de carros também, tá bom? Na entrada principal, aqui onde está a fachada principal do condomínio, a gente vai já ser recebido por 2 lojas. Lojas essas que eu tenho certeza que vocês vão ter clientes perguntando se pode vender, quanto é, porém a gente não vai poder vender porque elas já estão vendidas. Elas são lojas dos perguntantes, tá? Essas lojas, são 2 lojas, elas vão contar também com 9 vagas de garagem, 9 vagas de estacionamento. 5 dessas vagas na porta da loja e 4 dessas outras vagas na rua lateral aqui da Augusto Parente, beleza? Então essas vagas são destinadas à loja, tá? Falando um pouquinho de estacionamento, nós vamos ter praticamente 4 andares de estacionamento. Dentro desses 4 andares, o primeiro é o G1, que cobre toda essa parte aqui, pega toda essa parte coberta. O G2 também pega toda a parte coberta. Dentro do G2 nós vamos ter um mezanino. Esse mezanino ele só não vai estar constando onde tem os edifícios. Então toda essa parte descoberta, o mezanino consta também. No mezanino a gente só consegue acessar pela escada. Então a gente vai ter que ir até o G2, pegar a escadinha e ir até o mezanino, beleza? E o G3 que a gente já tem aqui, que é o PUC. Toda a parte do PUC de estacionamento vai ser descoberta. A gente está falando de 100% de vaga. Pessoal, ajuda aí com o barulho aí, galera. Pessoal do fundão, ajuda a gente aí no silêncio aí. Valeu! A gente está falando que nós vamos ter aqui 506 vagas para 488 unidades. Então, cada unidade vai ter a sua vaga. E por que 506? Lembra que eu falei que vamos ter 9 vagas para as lojas? E nós vamos ter mais 9 vagas extras que a empresa já está identificando se bota como vagas de moto ou de vagas para visitantes. Tá? Assim que tivermos essa oficialização aqui, a gente vai passar para vocês. Beleza? Beleza? O Yuri vai detalhar um pouquinho agora, um pouquinho mais do projeto. Fala pessoal, para quem não me conhece aí, me chamo Yuri, né? Sou coordenador comercial aqui do Sky Mário Guimarães. Agradecer vocês aí pela disponibilidade de estar aqui treinando esse produto junto com a gente, beleza? Pessoal, vou falar para vocês agora aqui do nosso PUC, né? O PUC é essa área toda aqui, que é do primeiro pavimento de apartamentos dos 2 edifícios, né? Para quem não conhece, a gente está falando do edifício Sunrise, que é esse edifício da frente aqui, que ele é mais voltado para Mário Guimarães. E nós temos o segundo edifício, que é o edifício Sunset, que ele é mais voltado para trás do empreendimento. Beleza? Aqui nós temos a nossa Rosa dos Ventos, né, pessoal? Que está indicando a direção norte do nosso terreno. Então, tudo que é virado para o lado direito aqui da Mário Guimarães entrou no nosso empreendimento lado direito, é sol da manhã. E tudo que for virado para o lado esquerdo, incluindo aqui nossa área da nossa piscina, é sol da tarde. Beleza? A gente tem um fato curioso aqui. As colunas 2, 4, 6, 8, 10 e 12, isso tanto no Sunrise quanto no Sunset, as colunas pares são sol da manhã e as colunas ímpares são sol da tarde. Outra parte boa de você identificar na hora que tem sempre um que não consegue identificar pela roda dos ventos, né? Então, como o Yuri está falando, colunas pares, sol da manhã, colunas ímpares, sol da tarde. Outro detalhe, quando você olha para a piscina, você já sabe que é o sol poente também. Então a piscina está localizada no sol da tarde do empreendimento. Beleza? Entendido, pessoal? Anotem aí, não tô vendo ninguém anotar isso aí. Vamos falar aqui da nossa área comum, né? São as áreas de lazer do Sky Mário Guimarães. A gente está falando de uma área de lazer muito completa. Eu desconheço outro condomínio da Riva que tem essa quantidade de áreas de lazer para os moradores. Começando aqui pela pontinha aqui no bloco, na coluna 1 do edifício Sunrise, pessoal. A gente tem o nosso bar,
é um bar interno, ele tem esse espaço todo aqui. E aqui fora a gente também tem o complemento do bar, que é o bar externo, né? Que ele faz essa integração aqui junto com a piscina, beleza? É o bar interno e aqui vem puxando para o bar externo, beleza? Do lado aqui, a gente tem o nosso mini mercado, né? O mini mercado hoje virou tendência aí nos condomínios, é muita facilidade para o cliente. Ele chegar em casa, às vezes, pô, chegou, acabou o arroz, pô, vou ter que ir lá fora no mercado comprar um arroz. Ele vai conseguir descer aqui dentro do próprio empreendimento para poder estar resolvendo a vida dele, beleza? E esse lado aqui, que é ao lado do mini mercado, né? A gente está falando do cowork. O cowork hoje também virou tendência, né? Depois da pandemia, a gente tem muita gente que trabalha de home office ainda. O home office veio para ajudar, mas a galera continuou. Então a empresa entende aí que o pessoal usa muito o espaço cowork. Então também vai ter esse cowork aqui no Sky Mário Guimarães, beleza? E aqui é o acesso, pessoal, do PUC para acessar o edifício São Ais, para ter acesso a todos os apartamentos. O acesso é por aqui, ó, beleza? Além do acesso que nós temos lá na garagem, no primeiro pavimento, né? Que é aquele hall de entrada lá, uma recepção bem bonita que vocês viram ontem lá viram uma convenção na segunda-feira. Na segunda-feira, a gente também tem no nosso book, tem uma recepção lá embaixo e a gente também tem essa entrada aqui para poder acessar no book, beleza? Quando a gente fala desse hall de acesso, essa recepção, a gente está falando de onde está a segurança para o cliente, tá? Eu falei para vocês que nós vamos ter 2 entradas, então cada entrada vai ter a sua recepção e dentro dos condomínios, dentro dos edifícios, aqui no PUC, a gente também vai dar o seu hall de acesso. Então a gente vai ter outra recepção também. Por quê? Você vai receber uma visita, a visita pode ir até o seu apartamento, mas ela pode entrar também na área de lazer, onde ela não está liberada a princípio, né? A não ser que seja convidada. Então ela vai precisar se identificar em algum momento em uma dessas recepções aí, beleza? Eu estava até procurando a imagem da recepção tá ali, pessoal, ó, atrás da maquete ali. É uma recepção bem imponente também, é um diferencial aqui do Sky. Tanto no edifício Sunrise quanto no edifício Sunset vai ter essas 2 recepções, beleza? Continuando aqui, essa parte que eu estou direcionando também, é o espaço, né, de encomendas que a gente sabe aí que também está em alta, todo mundo compra hoje no Mercado Livre, no AliExpress, na Shopee. Então essa encomenda vai chegar aqui, vai ter os armários lá, né, de cada apartamento que vai ficar preso. Aí o morador chegou, sei lá, 2 horas da manhã, não tem mais ninguém na administração para pegar a minha encomenda. Ele vai conseguir estar pegando com a própria chave dele, beleza? Ao lado, nós temos o Pet Care. O Pet Care também é para a galerinha dos pets aí, né? A gente sabe que a maioria da galera curte lá seu petzinho, quer dar um banho no animal, quer fazer um banho em tosa. A gente tem esse espaço destinado para isso. Não precisa fazer dentro do apartamento, né? Tem muita gente que chama um profissional para poder fazer isso dentro do próprio condomínio. Então a gente também tem esse espaço destinado para isso, beleza? Vindo aqui para a área de piscina, galera, nós temos uma piscina, né, com deck molhado, e esse bangalô bonito aí que deixou muito chique aí essa piscina, uma piscina com a raia de 25 metros, né, com a área molhada. A gente também tem um espaço aqui bem confortável para todo mundo estar curtindo. E também nós temos a piscina infantil, pessoal, com esse aquaplay, beleza? Entendido? Aí passando lá debaixo daquele pergolado ali, a gente já consegue acessar o edifício Sunset, a parte de acesso, né, pelo PUC do Sunset, naquele cantinho ali, o pessoal vai conseguir acessar pela coluna 2, beleza? Para ter acesso a todo o edifício Sunset. E ao lado nós temos a Brinquedoteca e o Espaço Aventura também, beleza? Que é mais uma área de lazer para os moradores do Sky Mário Guimarães. Pessoal, quando a gente, voltando aqui falando um pouquinho para vocês dos elevadores e até onde cada elevador entra, chega, né? A gente está falando aqui no edifício Sunrise, a gente vai ter 4 elevadores. A partir do segundo pavimento, nós vamos ter 12 unidades por andar. Então são 6 unidades para lá, 6 unidades para cá. 2 elevadores para lá, 2 elevadores para cá. Porém, eles se interligam, são só divididos pela porta de corta-fogo. Então a gente vai ter 4 elevadores aqui, 4 elevadores ali e mais o elevador do estacionamento.
Esse estacionamento ali, o elevadorzinho ali no meio, ele vai pegar e vai levar o cliente ali, o proprietário do apartamento, do G1 até o G3, reforçando, ele só não vai passar no mezanino. Então G1, G2 e G3. G3 já é aqui a parte do book, tá? Tem a escada também. Tem duas escadas para você acessar também os estacionamentos. Uma beirando aí a Bernardino de Melo e outra beirando aqui a rua lateral na Augusto Paris. Beleza? Falando do book ainda, pessoal, falei muita área de lazer para vocês já, né? E a gente está falando do book ainda. Nós também temos 21 apartamentos gardens, ou seja, nós temos 6 apartamentos gardens de 3 quartos e o restante aí são apartamentos de 2 quartos, beleza? A gente tem o maior garden do projeto, né? Que é esse garden aqui, é um garden de 132 metros quadrados, é um garden que está bem disputado. Já escutei alguns clientes aí falando que o cliente ali, eu vou vender para ele, né? O cliente, cara, vocês têm que ser rápido aí com pasta, com negociação, que esse garden aqui não vai voar no dia do lançamento, beleza? Um outro diferencial, pessoal, que os gardens aqui do Sky, nos outros empreendimentos aí que a gente está acostumado da Riva, esses gardens eles têm uma gradezinha, alguns têm 1 metro, outros têm 1,20 m, outros têm 1,80 m, e é aquela gradezinha de ferro, né, que fica, a gente quase não tem privacidade dentro do nosso garden. Eu sou morador de um garden, eu vivo isso hoje, graças a Deus que lá no condomínio eles liberaram para poder fechar, mas tem condomínio que não libera, e aqui no Sky vai ser morado, ou seja, é um muro de 2,20 m, que o cliente lá, o morador, ele vai ter total privacidade dentro do garden dele, beleza? Isso também é muito comercial, é muito vendável para o cliente, beleza? Outra coisa também, pessoal, vocês observando aí essa fachada, né? Nós temos 20 andares de apartamento, mais o rooftop, isso no edifício Sunset. No edifício Sunrise, nós temos 21 pavimentos de apartamentos, são 488 unidades no total, beleza? Nas plantas de 3 quartos, pessoal, são as plantas de ponta. Essas duas plantas aqui, ó, são coluna 1 e coluna 2, coluna 11 e coluna 12. Isso tanto para o Sunrise quanto para o Sunset. São 3 quartos, né, com suíte, mais essa varanda aí bonita que vocês estão vendo aí. Um outro diferencial também no Sky, nós conseguimos incluir, ó, na fachada essa área para ar-condicionado, né, é uma área técnica. Na planta de 3 quartos, a gente tem uma lajezinha que é para colocar o ar-condicionado e vai ter essa esquadrinha de alumínio preto, esse gradil, para dar o acabamento, para não ficar tão poluída, né? A gente olha esses prédios aí, aquela montoeira de ar-condicionado, então a gente não vai ter esse problema aqui. E nas plantas de 2 quartos, pessoal, que são essas plantas de meio, coluna 4, 6, 8, 10, a 9, a 7, a 5 e a 3, são plantas de 2 quartos, são 2 quartos com suíte também e varanda. Também vai ter a área técnica, tá vendo? Vocês estão olhando aqui onde eu estou posicionando o laser. Só que é diferente da de 3 quartos. Na de 3 quartos a gente tem a laje que vai conseguir posicionar o ar-condicionado em cima da laje. Nessas plantas de meio, o ar-condicionado vai ser fixo na parede e vai ter também esse gradinho para dar um acabamento. Beleza? O exemplo está aqui, né? Está claro, ali no nosso decorado de 3 quartos, a gente tem esse espaço lá, que é esse aqui da lajezinha. Quando a gente for mostrar para vocês lá, vocês vão estar conseguindo observar isso. E a varanda, pessoal? A varanda, a gente está falando de uma varanda com guarda-corpo de vidro, né? Com esquadrias de alumínio preto, com vidro de blindex incolor. As esquadrias também do apartamento, né? Das janelas e portas, serão pretas também, que é um diferencial aqui no Sky Mário Guimarães. Beleza? Vocês têm alguma dúvida? Vamos perguntar aí, pessoal. Um outro ponto importante também, galera, vocês acho que não observaram. Aqui a gente não consegue ver janela nenhuma de banheiro. 100% da nossa ventilação do banheiro é ventilação mecânica, beleza? Aquele exaustorzinho que tem dentro do banheiro jogando o ar para fora, beleza? A distância de um bloco para o outro a gente ainda não tem definido, tá? Mas a gente acha que é mais ou menos uns 15 metros, 15 metros de distância de um bloco para o outro. Previsão de condomínio, a gente estima que seja de 13 a 14 reais o metro quadrado, beleza?
Voltando aqui, pessoal, rapidinho, eu esqueci também. No edifício Sunrise, nós temos 9 apartamentos no primeiro pavimento e 12 apartamentos por andar do segundo pavimento para cima. No edifício Sunset, nós temos 11 apartamentos no primeiro pavimento e 12 apartamentos também no segundo pavimento para cima. Pessoal, ajuda aí, pessoal. 4 elevadores por bloco, tá? O Igor o elevador lá do estacionamento. O Igor. Beleza, pessoal? Entendido? Deu para entender, Igor? Elevador? Boa. Preparados aí para subir lá para o 21º pavimento agora, para a gente dar uma olhada nesse rooftop? Vamos lá, pessoal. Onde vocês conseguem ver o rooftop? Todo mundo já sabe? Deixa eu perguntar, a vaga aqui na maquete, ela é meramente ilustrativa? Porque se botar um carro aqui atrás... A gente vai ter algumas vagas presas, a gente ainda não sabe a quantidade. Então, pessoal, a pergunta do Kevin também é muito importante. A gente está falando de 506 vagas no total. São 488 unidades. Olhando na maquete, a gente tem algumas vagas presas, mas assim, a gente sabe que 100% dessas vagas elas nunca foram preenchidas. Então, acho que vai estar bem confortável assim. Essas vagas aí vai ficar, ninguém vai usar. Beleza? Vamos lá para... Muita gente não sabe como apresentar o rooftop, nem onde ver, o Yuri vai mostrar aí, está escondido. Abacadada. Aí, pessoal, nosso rooftop aí, ó. Hoje é o momento para tirar foto, para fazer vídeo. Galera, o que é muito interessante nesse rooftop, né? Se vocês observarem no Sky, a gente pensou muito em área de lazer. Que aqui na região a gente tem muitos condomínios, né, com áreas de lazer muito boas. A gente não poderia ficar para trás também para poder oferecer isso para o cliente. E no rooftop, galera, que é o último pavimento, né, do prédio, do Sunset, a gente conseguiu aproveitar 100% dessa laje para poder fazer de área comum para o pessoal. Oi, Yuri, o rooftop está lá no edifício Sunset, eu moro no Sunrise, eu vou poder utilizar? Sim. 100% dos moradores vão ter acesso a esse rooftop aqui, beleza? Vou começar falando aqui, pessoal, da ponta aqui, ó. A gente tem um espaço yoga, né? É um espaço com uma área livre, né? Não tem cobertura, ela fica totalmente exposto aí ao tempo. Quando a gente está falando de uma cobertura, né, de 60, quase 70 metros de altura, ele vai ter uma visão, uma vista incrível daqui de Nova Iguaçu. A gente está num ponto muito maneiro. Então esse espaço aqui da ponta é um espaço yoga. Aqui dentro nós temos a nossa academia, né, que é o espaço fitness, junto com o Bike Indoor que é integrado uma com a outra. Além do nosso espaço interno fitness, a gente também tem esse espaço externo aqui. O pessoal pode estar se exercitando também ao ar livre. Eu acho também isso é muito interessante. Então a gente tem essa área toda aqui integrada para a área de saúde. Beleza? Vocês podem observar ó, que pega os dois lados do edifício. E já vindo aqui para a parte do meio, a gente tem aqui nossa sala de spa, né? Que tem essa hidromassagem. E uma área de repouso aqui também, com esse pergolado onde por toda a parte que mostra esses pergolados aqui, pessoal, também é área que é descoberta, beleza? Totalmente aí ao ar livre. De frente para a nossa área de spa, nós temos também nossa sala de massagem. Aqui fica uma sala de massagem para a galera que quer curtir uma massagem, dar uma relaxada. A gente também tem esse espaço destinado aqui no Sunset, no Sky. E também nós temos a área de repouso aqui. E aqui ao lado nós temos também a nossa sauna. Galera aí também que gosta de curtir uma sauna, aqui também tem a sauna que pode também integrar essa área de repouso aqui. Beleza? Pessoal, como vocês deram uma olhada, quem foi para a convenção reparou, a gente teve até uma convenção bem estendida pela quantidade de áreas de lazer que a gente detalhou para vocês. Então tudo que a gente está fazendo para vocês aqui, mostrando no detalhe, mas assim, só para vocês entenderem e saberem, né? De cada uma da nossa área de lazer. Na apresentação do cliente não precisa vocês serem tão demorados assim. O Yuri está mostrando para vocês porque até para a gente, no início foi difícil de identificar aí o rooftop quanto de área de lazer tem e o que tem, né? A gente vai botar umas plaquinhas depois identificando cada ponto dessa área de lazer aí. Vai ficar mais fácil de visualizar, tá bom? Boa.
pessoal, na parte do meio aqui do edifício, né, do Sunset, a gente está falando de duas áreas de bares. A gente tem 2 bares, um independente do outro, e também temos 2 churrasqueiras, uma independente da outra, ou seja, uma virada para cada lado. O primeiro aqui é o Wine Bar, né, que é um bar temático aí para a galera que gosta de tomar um vinho, né, um negócio mais requintado aí. A gente tem esse Wine Bar, que é um espaço também externo, e a gente tem a churrasqueira também aqui, que ela é anexa a esse bar. E do outro lado, que é o lado do pôr do sol, né, a gente tem o nosso Sky Bar, que é um bar também temático. A gente também tem uma churrasqueira anexa a esse barzinho. Então, se vocês olharem, é um espaço bem agradável, bem confortável aí para a galera do churrasco, beleza? Já vindo aqui para o outro lado, pessoal, o lado direito, nós temos aqui o nosso espaço gourmet. O espaço gourmet, né, ele serve para aquele morador que está querendo convidar uns amigos para poder jantar, não quer fazer dentro do apartamento, ele consegue fazer aqui na área gourmet. E de frente para a área gourmet, a gente tem nosso salão de jogos. Salão de jogos também bem completo, com sinuca, totó, mesa de carteado, também bem confortável. E um diferencial também aqui no Sky é esse espaço beleza, pessoal. Olha o tamanho desse espaço beleza, vocês viram esses vídeos passando na convenção. Ele é bem confortável também, grande, com bastante vagas. Às vezes a mulher chega cansada do trabalho, né, tem que fazer o cabelo, fazer a unha na rua. Aqui a gente tem muita opção para ela fazer isso, né, pertinho do apartamento do condomínio dela, mas ela pode fazer isso sem sair de dentro do condomínio. Beleza? Na verdade, a gente acabou trazendo que tudo que a gente já tem aqui na Rua Mário Guimarães para dentro do condomínio Sky Mário Guimarães. Né? Então vocês vão ver a quantidade de quartos que tem dentro do condomínio, espaço de descontração para criança, salão de beleza, tudo isso. Até sauna e hidromassagem a gente trouxe para o condomínio também. Boa, Miranda. Já vindo aqui para a área aqui de salão de festa, né, pessoal? A gente também tem outra brinquedoteca aqui em cima, no rooftop. A gente tem o Espaço Aventura, o nosso playground. Ou seja, o pessoal está indo na festa lá no salão de festa, a criança vai ficar lá sem fazer nada, vai ter que descer lá no primeiro andar do Sunset. Não, lá na Bermuda também tem esse espaço destinado aí para os pequenos brincar, beleza? E já vindo aqui, na última parte aqui, né, do lado direito, a gente tem o nosso salão de festa aqui interno e tem o salão de festa aqui externo também, que um conecta com o outro. É um espaço também grande. Pessoal no fundo, ajuda aí, por favor. É um espaço também grande, bem confortável aí para todo mundo. E aí, o que vocês acharam do rooftop? Tira uma dúvida. Pessoal, a pergunta do amigo aqui é a seguinte. Boa. Então, vamos lá. Uma amiga que perguntou aonde que é descoberto, pessoal. Essa parte aqui é laje. Onde tem um pergolado é aberto. Aqui é aberto. Onde tem essa grade aqui, tá vendo? Isso. Aqui também é aberto a área externa. No bar também, com a churrasqueira externa. Aqui também é aberto. E aqui na ponta é aberto. O resto aqui é tudo laje. Laje. Yuri, só reforçando aqui a dúvida do amigo, quando a gente fala de wine bar, Sky Bar, a gente vai entregar tudo pronto, tudo mobiliado, tá, gente? Só que como que vai ser organizado? Vai ter lá um barman, vai ter... Isso é com a administração do condomínio. A gente não pode falar se vai ter um personal na academia, se vai ter um atendente lá, isso daí é pro condomínio, a gente só vai entregar pronto, entendeu? E pronto, quando a gente fala de mobília, a gente vai entregar tudo mobiliado, tá? Pessoal, aproveitando o gancho do Miranda, falando de imobiliário, é um diferencial nosso da Riva também. Isso a gente olha lá nos outros empreendimentos que já foram entregues. A Riva entrega 100% mobiliado nessas áreas comuns. Ou seja, tudo de imagem que vocês estão vendo aí, isso aqui, entrega do mesmo jeito que vocês estão vendo na imagem. E isso é sem custo nenhum para o cliente. Beleza? A gente não cobra taxa de decoração, taxa de enxoval, nada. Até a questão do wine bar, vocês vão ver a foto ali na frente, vai entregar do jeito que vocês estão vendo ali na foto. Tá? Essa parte de academia vai indoor com toda a aparelhagem também. Beleza? Boa. E aí, pessoal, tá entendido aqui na maquete? Vamos lá pro decorado? Boa. Outra dúvida aqui da presidente, a Riva, em todos os projetos Riva, a gente tem aquela taxa de ligação definitiva, né? Aqui no Sky nós não vamos ter taxa de ligação definitiva, beleza?
isso é também importante. Sabe o que está achando da mudança definitiva? Isso é um ponto importante aqui pra gente, pessoal. Também é um diferencial, né? Isso pode ajudar muito aí na venda de vocês. Vou dar um exemplo do Marine. O Marine é um empreendimento que ele é basicamente a mesma planta aqui do Sky. Lá no Marine hoje a gente começa cobrando a taxa de ligação definitiva R$5.900, beleza? E que pode chegar até quase 12 mil numa planta de 3 quartos. Aqui no Sky a gente não vai ter esse custo, beleza? Tá entendido? Vamos lá no decorado. Galera, a gente vai pedir só para a gente ser um pouquinho mais breve aí. Metros quadrados. Cozinha, sala, quarto, suíte, banheiro social, varanda, a laje técnica que eu falei para vocês aí do ar-condicionado. Vou passar aqui um bizu para vocês, né? Vocês vão olhar na Masterplan também, mais tempo. Toda a parede que ela tem a espessura mais grossa, que vocês estão olhando aqui, ó, essa daqui é grossa, todas elas são paredes estruturais, ou seja, elas não podem ser removidas, beleza? E a gente tem algumas paredes internas, que elas são de drywall. Ela tem a espessura mais fina do que a parede que não pode tirar, que é de parede estrutural. Então essa parede aqui, ela é de drywall. Se o cliente quiser integrar a sala com o quarto e fazer um cômodo maior, ele consegue fazer aumentando aí a sala. A parede que divide os 2 quartos também é de drywall, ele consegue aumentar também esse quarto, fazer um quarto maior. A parede que divide esses 2 quartos aqui, ela é parede estrutural, ou seja, ele não consegue integrar um com o outro, ele só tem a opção de integrar esses 3 cômodos aqui, beleza? Da sala para o banheiro é parede estrutural, também não tem opção de quebrar. E a divisão dos 2 banheiros com a suíte também é de drywall. Aí se ele quiser fazer um banheiro maior, ele tem a opção de querer fazer um banheiro maior ou continuar com a suíte também, beleza? Outro ponto, a gente não entrega o apartamento todo com cerâmica, do jeito que está ali. A gente vai entregar a sala e os quartos com contrapiso e as áreas molhadas nós vamos entregar com esse porcelanato que está no chão e na cozinha parede hidráulica e no banheiro também com revestimento. Beleza? Pessoal, vamos fazer silêncio aí rapidinho, tem uma galera prestando atenção e está atrapalhando aqui. Ajuda aí, pessoal. Pessoal, ajuda a gente aí pra gente não demorar muito, por favor. Deu para entender, pessoal, na planta? A área de circulação também é contrapiso, beleza? Por que do contrapiso, galera? Nós entendemos, a empresa fez um estudo, né? A gente estava olhando, observando, que a gente entrega um apartamento 100% acabado para o cliente. Mas tem cliente que ele não utiliza o material que nós entregamos. Ou seja, ele tem um trabalho, a empresa tem um custo, né, de fazer isso para entregar para o cliente na entrega ele pega a cerâmica que está lá, ele contrata uma empresa para poder arrancar aquela cerâmica e colocar uma do gosto dele. Então aqui ele vai otimizar o tempo dele e vai diminuir o custo dele na hora que ele for fazer a obra do apartamento dele, beleza? Vamos entrar aqui no decorado. Aqui no decorado, pessoal, essa varanda aqui ela é fechada, nós abrimos ela para poder ter acesso ao decorado, senão a gente não conseguiria entrar. Na varanda é entregue por esse revestimento que está no chão, é esse porcelanato cinza também, meio fosco, né? Vai entregar do jeito que está aqui. Na fachada é grafiado do jeito que está aqui também. Na varanda nós entregamos um ponto de elétrica, hidráulica e esgoto, que é ajuda aí no silêncio, por favor. Que é naquela posição ali para poder, o cliente quer fazer instalar uma pia ali com uma churrasqueira elétrica, ele também tem essa opção para poder fazer, beleza? E aqui é uma salagem técnica que eu falei para vocês, que é a planta de 3 quartos, onde coloca o ar-condicionado e aquele gradinho de alumínio preto, beleza? Aqui na entrada da sala, nós temos uma esquadrinha de alumínio, né, que é uma porta, um janelão com 4 folhas, ou seja, é uma esquadrinha de alumínio preta. Ela abre assim. E aqui no acesso da área de serviço, também é um janelão grande com 2 folhas, né, uma porta de correr para o lado. Na área de serviço, também entregamos com esse porcelanato no chão.
e essa soleira aqui que divide da área de serviço para a cozinha e da área de serviço para a varanda e da área de serviço para a cozinha. Nós entregamos com esse tanque de louça também, e mesmo que está aqui decorado, essa parede aqui da pia da cozinha, ela é revestida com essa cerâmica branca também até o teto, do jeito que está aqui na área de serviço, ela continua aqui até lá na porta. A bancada da cozinha, pessoal, pode entrar. Ela entrega aqui, ó, de 1,20 m, desde que você aqui também. Essa parte que fica do lado direito, aí tem então não entregamos isso aqui, ela só vem até aqui, beleza? E o chão da cozinha, ele não tem cerâmica, é no contrapiso, tá? Reforçando para vocês o financiamento aqui na Riva. Primeiro formato, associativo, que é o financiamento bancário caixa. Todo mundo conhece, todo mundo sabe como fazer? Acho que a maioria sim, né? A gente vai ter unidades enquadradas aqui dentro do faixa 4, que é a Casa Minha Vida, e vai ter unidades SDPF também, beleza? A maioria SDPF para cá. Nosso formato de pró-soluto, nós temos um pró-soluto de 18% e parcelamento em 52 vezes. Aqui a gente vai ter um período de obra um pouquinho mais extenso do que o normal, do padrão que são 36, a gente vai ter um período de obra de 43 meses. E o nosso pró-soluto pro associativo são 52 meses. Ou seja, o cliente estende até a entrada um pouquinho mais. Tá? Segundo formato, tabela direta. A gente precisa arrecadar 35% do valor do imóvel durante esses 43 meses, durante o período de obra. E como que é dividido os 35%? É 10% de ato, 25% em mensais. 10% de ato esse que ainda pode ser diluído em ato 1, sinal ato 1, 5%, sinal 1, 2 e 3, dividido os 5% restante. Ou seja, em até 90 dias a gente precisa arrecadar os 10% do cliente. E quando a gente fala de arrecadar os 5%, a gente já está arrecadando a comissão na cabeça também, tá bom? Então o cliente já paga a comissão apartada, tá? E o restante dividido durante o período de obra. Se eu dividir em sinal 1, 2 e 3, eu vou estar comendo 3 meses daqueles 43 que eu falei. Então eu não vou ter mais 43 mensais, eu vou ter somente 40 mensais para diluir o restante dos 35. Se por acaso o cliente entender que essas prestações lineares vão ficar altas para ele, o que a gente pode mostrar e sugerir? Aquelas intermediárias, as anuais. Uma sugestão, nós podemos botar 3 anuais. Anual essa que pode começar a primeira só em dezembro de 26. Então se eu botar dezembro de 26, a segunda dezembro de 27, a terceira em dezembro de 28. Tá? Miranda, eu só posso botar 3 anuais se o cliente quiser dividir em mais essas intermediárias. Eu posso? Não posso. A gente pode transformar essas 3 anuais em 6 semestrais. Beleza? Então a gente aqui no nosso fluxo de pagamento não tem nada escrito em pedra, não tem nada engessado. É só a gente trazer o cliente para a mesa, entender qual que é o formato de pagamento para ele e tentar fechar ele daquele jeito ali, tá? E os 65% restante que sobrou, como é que a gente financia? A gente já aprova o cliente na riba do início ao fim. Então a nossa tabela direta é 35% durante a obra e 65% pós-obra dividido em 120 meses, tá? Eu consigo financiar isso daí até 10 anos. Miranda, mas se o cliente quiser migrar para o financiamento bancário, não pode? Ele pode, desde que já tenha saído a escritura do imóvel. Somente após a escritura do imóvel, somente após o aviso definitivo. Beleza? Entendeu a tabela direta? Agora a gente tem um outro formato de tabela investidor. Tabela investidor essa que foi feita somente para esse empreendimento. Só para vocês entenderem o comparativo, nós não tínhamos essa tabela, nós não temos, na verdade, essa tabela de investidor para os outros projetos. Como funciona os outros projetos? Eu preciso arrecadar 15% de ato e 85% em 18 meses apenas. Ou 50% de ato e os outros 50% em 24 meses apenas. Para o Sky, como a gente entendeu, a empresa entendeu que a gente vai ter muito comerciante, muito empresário, que tem uma boa parte em dinheiro, querem fazer tudo bem rápido, a gente fez uma tabela 10,90. 10% de ato, esse 10% de ato não tem negócio, é 10% de ato, e 90% em 36 meses. E o que eu estou falando, pessoal? É como você entrasse ali na Casa das Bahia, quer comprar uma geladeira em 12 vezes no cartão sem juros. Ele vai comprar um apartamento em 36 vezes sem juros e sem correção. Tá? 10% de ato, 90% em 36 vezes sem juros e sem nenhum tipo de correção para esse cliente.
Deu para entender a diferença de tabela direta para tabela investidor? Então, quantos formatos de financiamento a gente tem? 3. Associativo, investidor e tabela direta. Beleza? Pessoal, pegando o gancho do Miranda, as primeiras unidades que serão vendidas aqui no lançamento, no associativo, o cliente ainda vai ganhar documentação grátis. Beleza? Ou seja, o cliente está comprando o financiamento da Caixa, ele ainda vai ganhar a documentação grátis, que TVI e RGI. Beleza? E falando do associativo, a Riva, a empresa, o grupo direcional, uma empresa de associativo. Então ela sempre vai incentivar e vai bonificar para o associativo. Então a gente ainda tem 6% de desconto para o cliente que compra no associativo. Esse mesmo 6% de desconto pode se aplicar para o cliente que vai comprar na tabela investidor também. Tá? Então vocês vão ver, depois que sair a tabela oficial, vamos ter 2 valores de tabela. O valor de tabela tradicional, que é a tabela direta, e o valor de tabela associativa investidor, que é com 6% de desconto. Onde que o cliente ganha a bonificação de documentação? Somente no associativo. Investidor e tabela direta, o cliente precisa pagar a documentação por fora e somente lá na escritura, somente na entrega das chaves. Ele só pega a chave depois que quitar ou pagar a escritura do imóvel. Tá? É isso? Isso. Entendido, pessoal? 36 vezes. Beleza? Tudo certo? Quem vai vender Sky aí? Levanta a mão.